Damos agora início à oficina 3 com o tema Saber gerir o consenso. Nesta oficina vamos dar resposta a questões como o significado e a importância do consenso no trabalho de normalização, formas de tomar decisões no trabalho de normalização, como gerir os processos de tomada de decisão e como prevenir e gerir situações de conflito. O consenso é um dos princípios fundamentais da normalização. O consenso não significa unanimidade face a uma decisão a tomar. É, sim, um acordo geral, caracterizado pela ausência de oposição firme relativa a essa decisão. Ou seja, consenso é um acordo geral caracterizado pela ausência de oposição firme relativamente ao essencial do assunto, proveniente de uma parte importante dos interesses envolvidos e obtido por um processo que procura tomar em consideração os pontos de vista de todas as partes envolvidas e aproximar eventuais posições divergentes. O reunir o consenso significa formar a posição nacional, relativamente a determinado assunto no âmbito do processo de normalização nacional ou no âmbito do processo europeu e internacional. Para se tomarem decisões no trabalho de normalização, todos os esforços devem ser feitos para alcançar a unanimidade. Mas quando a unanimidade não for possível, porque é algo difícil de alcançar face à diversidade de interesses envolvidos, deve ser procurado o consenso. Se o consenso não for alcançado, há necessidade de se proceder a uma votação, onde se obtenha uma maioria simples ou qualificada e em que cada entidade representada corresponda a um voto. A Comissão Técnica pode incluir nas suas regras de funcionamento a indicação da tipologia de assuntos que, para alcançar a decisão, é necessário obter maioria qualificada, bem como definir outras regras para as situações em que não há quórum ou é difícil chegar ao consenso, desde que não colidam com as regras e procedimentos para a normalização portuguesa nem com os princípios da normalização. Nem sempre é fácil reunir o consenso entre os vogais das comissões técnicas, para definirem a posição em relação à decisão que está a ser tomada. Como gerir os processos de tomada de decisão? O que fazer, por exemplo, quando há posições muito divergentes, ou quando o número de membros da comissão técnica que dá o seu parecer é reduzido, não refletindo a totalidade dos membros da comissão técnica como seria desejável. Existem procedimentos adequados e apropriados estabelecidos que dão orientação ao Presidente para alcançar o consenso. Muito depende da sua capacidade de liderança e capacidades relacionais, mas a existência de regras, procedimentos e boas práticas identificadas facilita o processo. O que podemos fazer nos casos em que o número de membros que envia parecer é reduzido? Deve ser confirmado se os vogais estão a receber a documentação necessária e com tempo de antecedência suficiente. Avaliar se os membros têm interesse direto no assunto, ponderando o envio criterioso da documentação, escolhendo os projetos mais relevantes. Ponderando a necessidade de rever a composição da Comissão Técnica. No limite, ponderar se a Comissão Técnica deve manter o acompanhamento do Technical Committee e, no caso de ser um Technical Committee da ISO, ponderar ainda se deve estar a fazer o acompanhamento como membro P ou membro O, observador. Decidir votar abstenção. Nos casos em que a Comissão Técnica está a reunir a posição nacional para votar um determinado assunto europeu ou internacional e não há resposta por parte dos vogais, a Comissão Técnica poderá decidir previamente que nestas situações a votação nacional será abstenção, podendo justificá-la pela ausência de feedback das partes interessadas nacionais ou, se for o caso, por falta de conhecimentos técnicos suficientes sobre a matéria em causa. Quando não se consegue alcançar o consenso por as posições serem muito divergentes, há que ponderar qual o caminho a seguir. Se a votação diz respeito a um projeto de norma, poderá ser ponderada a realização de um outro tipo de documento normativo que não a norma, como, por exemplo, a elaboração de uma especificação técnica, ou mais do que uma, onde o documento normativo produzido pode ser colocado no mercado para que este teste a sua operacionalidade ou eficiência, para mais tarde produzir a norma já com o consenso estabelecido, destacando que se não há consenso não há norma. Decidir por maioria simples ou qualificada. Nos casos em que se está a reunir a posição nacional para votar um determinado assunto europeu ou internacional, poderá ser decidido votar abstenção por falta de consenso nacional. Estão identificadas uma série de medidas preventivas que visam a prevenção e gestão das situações de conflitos que possam surgir. Para começar, todos os membros da Comissão Técnica devem conhecer e aceitar o Código de Conduta para vogais e peritos das Comissões Técnicas e assinarem o compromisso de confidencialidade.
O Código de Conduta dá diretrizes de atuação para os vogais e peritos que trabalham nas comissões técnicas de normalização, atendendo à diversidade de partes interessadas e de setores envolvidos na atividade normativa. Os vogais e peritos que participam no trabalho das comissões técnicas devem ter conhecimento das regras e procedimentos para a normalização portuguesa e outra documentação normativa produzida pelo Instituto Português da Qualidade, enquanto Organismo Nacional de Normalização, bem como dos regulamentos internos, diretivas e outras orientações emanadas pelos organismos europeus e internacionais de normalização. Mais medidas preventivas. Envolver todas as partes interessadas logo no início dos trabalhos de forma transparente. Os vogais devem envolver a entidade que representam no trabalho de normalização. Promover a cooperação entre o presidente, secretário, coordenador e organismo de normalização setorial. Destacar a importância dos peritos dos grupos de trabalho comunicarem e manterem uma comunicação ativa com a comissão técnica para informarem sobre o que está a ser discutido nos grupos de trabalho e qual é a posição da comissão técnica para evitar posições contraditórias na fase final do trabalho. Estabelecer boas relações entre as comissões técnicas de áreas de interface. Garantir o funcionamento eficaz das reuniões. Utilizar o template de comentários como ferramenta para compilar todas as opiniões de forma objetiva e organizada. Não iniciar uma discussão sem uma base de trabalho, um objetivo e um tempo limite. Incluir o assunto na agenda da reunião e preparar algum documento, texto ou lista de tópicos que possam ajudar os vogais a entenderem o âmbito e objetivo da discussão. Saber ouvir. Dar a volta à mesa e identificar quais as posições dominantes e os pontos de convergência. Procurar que todos contribuam com as suas opiniões, identificar os mais calados e puxá-los para a discussão. Não esquecer as posições minoritárias, se necessário registar alguma ideia, mesmo que isolada, para futura referência. Assumir que a discussão pode continuar uma próxima reunião, se o tempo limite estiver a ser atingido e não houver consenso. Fazer um pequeno resumo das posições conflituantes e incluir de forma resumida na ata da reunião. Preparar documento para futuras discussões. Pedir às partes antagónicas para listarem as suas posições e as objeções às outras opiniões. Dormir sobre o assunto é uma boa medida de convergência. Na reunião seguinte, iniciar a construção de um consenso, centrar a discussão nos pontos em discórdia e procurar a convergência das partes, alterar o âmbito ou objetivo se necessário. Por vezes, as posições antagónicas são devidas à falta de conhecimento cruzado entre as partes e o assunto ainda não amadureceu o suficiente. E aí caminhar para o outro tipo de documento, como já vimos, especificação técnica, relatório técnico. Se possível, deixar amadurecer o assunto. Trazer conhecimento à discussão através do convite a outras entidades que possam enriquecer a discussão e criar um período de tréguas para baixar a temperatura da discussão. Se o problema escalar, recorrer ao IPQ pedindo apoio. Para concluir esta oficina, deixamos a informação de que o nosso website é bastante completo e dinâmico, tendo várias ferramentas com materiais didáticos onde podem ir buscar informação para melhorar e facilitar o trabalho da atividade de normalização das comissões técnicas.